No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter decidiu fazer uma vasectomia, após ser pego de surpresa ao saber que Lois poderia novamente estar grávida. E após a operação, ele perdeu totalmente o interesse em se relacionar com a sua esposa. E Lois, para suprir essa necessidade, começou a comer mais do que o normal. E isso obviamente fez com que ela ganhasse uns quilinhos a mais. O episódio começa com Lois indo perguntar ao Chris se já havia terminado a sua lição de casa. Ele responde que sim. Mas como Lois não era boba nem nada, diz que sabia perfeitamente quando ele estava mentindo, assim como o Papai Noel, que sabia quando você estava dormindo. E aqui nós vemos um casal se beijando. Mas acabam se assustando ao ver um homem parado ali. E esse homem era simplesmente o Papai Noel, que parecia que estava ali para fazer outras coisas, mas logo é mandado embora. Chris então prova que havia feito sim sua lição de casa. E teve que fazer uma diarreia de sapato da evolução do homem, o que acaba não fazendo sentido, mas logo é corrigido por Lois, que fala que era para ele ter feito um diorama, e não uma diarreia. E Chris, após saber disso, fica bem sem graça. Peter então chega em casa, e avisa a Lois que trouxe o seu teste de gravidez. Mas resolve perguntar para que ela precisava disso. E como já era bem óbvio, Lois fala que precisava daquilo para fazer um teste, já que vinha suspeitando que poderia estar grávida. E Peter, como já era esperado, fica bastante surpreso com isso, e até chega a perguntá-la se tinha certeza. Stewie também fica bem surpreso com aquela notícia, já que ele não pensava que Peter ainda tinha esse potencial de engravidar a Lois, chegando até a compará-lo com um homem que tirou a vida de um presidente dos Estados Unidos, já que também não achava que ele tinha o potencial de fazer aquilo. Após um tempo, Peter, bem ansioso, aguardava pelo teste de gravidez de Lois. Ela finalmente sai do banheiro, e diz que teria de esperar mais um minuto. Peter fala que esperava que ela não estivesse grávida, pois sustentar 4 filhos seria bem mais complicado. Ele então começa a falar o nome de seus filhos, e como já era esperado, Meg nem chega a ser mencionada. Mas ele acaba confundindo tudo, ao colocar o nome de uns personagens do Street Fight no meio. Lois fala que eles deveriam ter se prevenido disso, e até chega a se lembrar da noite que isso poderia ter acontecido, já que foi na noite em que eles realizaram algumas de suas fantasias. Ela então diz que o teste havia dado negativo. Ao ouvir isso, Peter fica bastante aliviado. E até chega a dizer que já estava se acostumando com a ideia de ter um 4º filho. E após ela falar que eles não poderiam mais ficar arriscando daquele jeito, ele a manda a fazer uma operação de esterilização. Lois não concorda com essa ideia. E o pergunta por que ele não poderia fazer uma vasectomia. Ele responde que nem sabia o que era isso, mas mesmo assim não iria fazer. Brian então explica que era o equivalente masculino ao procedimento que as mulheres faziam, só que bem mais rápido e seguro. E para compreender melhor, ele chama um grupo de 4 cantores para explicar como era feito a vasectomia, de uma forma mais descontraída. E resumidamente, eles explicam como era feito o procedimento. E que após isso, ele poderia se relacionar com a sua esposa sem usar preservativo. No dia seguinte, Peter vai até o bar e conta para os seus amigos que iria fazer uma vasectomia. E após Quagmire e Cleveland falarem que se relacionar não tinha graça nenhuma sem potência, Joe o conforta falando que vários de seus amigos da polícia fizeram vasectomia, e a vida deles não mudou nada. Vendo isso, Cleveland então decide perguntar ao Joe se ele aceitaria fazer. E ele inesperadamente perde o controle, e bate a cabeça dele contra a mesa. Peter pergunta se algum dia ele e a Lois decidirem ter um filho. Cleveland fala que ele poderia congelar o seu sêmen e deixá-lo no banco. Ele diz que não tinha certeza disso, já que quando tentou congelar as suas nozes não acabou muito bem. Mas essas são as minhas nozes. Ah, meu saco, meu saco! Já de manhã, Peter vai na clínica para realizar o procedimento de vasectomia. E ao entrar no quarto para colocar o seu, como eu posso dizer, leite para fora, acidentalmente acaba derrubando todos os potes. Ai, meu Deus! Freezer de armazenamento. Acho que senti ele se mexendo. E ao sair do quarto, ele logo é questionado pela recepcionista, do porquê que demorou tanto lá dentro. Peter então diz que estava tudo bem, e ainda fala que tudo estava do mesmo jeito de quando entrou. E não haveria nenhuma chance dele ter derrubado todos os potes. E depois tê-los enchido novamente com o seu próprio sêmen. Já após um bom tempo, Peter assistia à TV,
E nesse programa eles resolvem zoar um pouco com o famoso ator Sylvester Stallone. A respeito do que ele fala ser um pouco difícil de entender. Lois então vai falar com Peter. E o lembra que eles não se relacionavam desde o dia que ele fez a vasectomia. Peter diz que perdeu o interesse por isso, pois não se sentia mais um homem de verdade após ter feito o procedimento. Lois até tenta convencê-lo falando que isso não era motivo para desistir de se relacionar. Já à noite, enquanto Peter e Brian faziam um lanche, Lois aparece ali, e resolve levar uma pizza inteira para o seu quarto e comer. Brian diz a Peter que Lois havia engordado um pouco depois que eles pararam de se relacionar. E o pergunta se já não estava na hora de voltarem a fazer de novo. Peter fala que no começo, não queria por causa da vasectomia. Mas agora era porque ela estava um pouco gorda. E até resolve perguntar ao Brian se ele teria coragem de se relacionar com a Lois do jeito que ela estava agora. Ele então responde que sim. E continua dizendo que faria de tudo com ela, e não importaria se ela estava daquele jeito. No dia seguinte, Peter resolve levar a Lois em um restaurante. E ela claramente fica bem desconfortável com o jeito que ele vinha tratando. Já sentados na mesa, Peter decide conversar com ela a respeito do seu ganho de peso ultimamente. Com isso, Lois perde a paciência, e o lembra o quanto ele também era gordo. Peter diz que os homens gordos não são gordos, apenas as mulheres. Ele então se levanta, e diz que iria até a cozinha avisar ao chefe que ela estava ali. E Lois logo após isso começa a comer descontroladamente. Eles então se preparam para dormir. E Peter até chega a zoar a Lois sobre o seu peso. E a manda dormir com o traseiro virado para o outro lado, já que na noite passada, ela infestou o quarto inteiro com os seus gases. Lois então ao ir desligar a luz, acaba passando por cima de Peter, e como estava bastante pesada, ele até tenta tirá-la dali. Mas acabam se acertando, ao se relacionarem por acidente. Na manhã seguinte, Peter conversa com Lois a respeito da noite passada, e diz que por serem gordos, foi o melhor que já fez em sua vida. E após isso, Peter começa a empurrar uns pedaços de bolo para Lois comer, pois gostava dela gorda, e se possível, queria deixá-la mais ainda. Já de noite, eles então resolvem repetir o que havia acontecido na noite passada. E ao apagarem a luz, Peter acidentalmente confunde a parte íntima de Lois com o braço dela. E logo em seguida, ela o avisa que estava tendo um ataque cardíaco. Peter então resolve levá-la ao médico. Mas antes termina o que começou. Eu tenho que te levar para o hospital. Espera um pouco. Quase acabei. Agora vamos. Já no hospital, o Dr. Hartman diz que havia sido bem difícil remover toda a gordura de Lois, para enfim chegar ao seu coração, mas acabou dando tudo certo. Peter, arrependido, resolve pedi-la desculpas por ter tentado fazer dela uma outra pessoa. E diz que a amava do jeito que era. O doutor diz que ela teria de descansar por alguns dias para ficar totalmente recuperada. Lois então fala que havia percebido que comer não era o jeito certo de resolver os seus problemas. E Chris decide perguntar o que o doutor havia feito com toda aquela gordura. Está aqui no armário do depósito. É exatamente o que parece.